Fala pessoal, aqui é o professor Tiago Luiz. Vamos então para a nossa aula de hoje, frações, tá? A gente vai ver as frações. Então, vamos dar uma olhada aqui. A ideia de um número fracionário, né? Imagine uma barra de chocolate dividida em 5 partes iguais. Aqui, cada uma dessas partes corresponde a 1/5 ou a quinta parte da barra, tá? 1/5 ou a quinta parte é a mesma coisa. Então, essa parte aqui que está azul, né, é 1/5 da barra. Arthur comeu 3 desses pedaços do chocolate. A parte que Arthur comeu representa 3/5 da barra. Né? Cada parte, então, foi dividido em 5 partes iguais, cada parte é 1/5. Se ele comeu 3 partes dessas, ele comeu 3/5 da barra de chocolate. Beleza? Então, 3/5 a fração, né? É assim que representa, 3 sobre 5. Então, a ideia de número fracionário surge quando queremos representar uma ou mais partes iguais de um objeto. Então, esse objeto representa uma unidade. Então, é uma barra, né? É uma unidade, uma barra. E aqui, a gente tem, se a gente pegar o que está em azul aqui, são 3/5 da barra. Tá? De modo geral, se A e B representam números naturais, né? Números naturais que são sem vírgula, né? E números positivos sem vírgula, incluindo zero. Né? Então, podemos dizer que em uma fração A sobre B, acontece o seguinte: o número B, que é o que está embaixo da fração, ele indica em quantas partes iguais o objeto foi dividido. Tá? Então, aqui no exemplo, aqui, né? 3/5, quer dizer, o objeto foi dividido em 5 partes iguais e a gente pegou 3 dessas partes aqui. Tá? Então, 3/5 da barra. Então, como eu já adiantei aí, o número A, né? o que está em cima da fração, então ele vai indicar quantas dessas partes a gente está representando, tá? Na fração. Quantas dessas partes a fração está representando. Então, o número de cima é chamado de numerador da fração e o número de baixo da fração é chamado de denominador da fração. Né? Isso tudo vocês já devem ter visto no ano passado, né? A gente está só relembrando aí, né? Do 6º ano. Observações. Também podemos sempre ver uma fração como uma divisão. Isso é bem importante, tá? Então, sempre o numerador dividido pelo denominador, ou seja, o número de cima dividido pelo número de baixo. Então, exemplos. 8 meios, né? A fração 8 sobre 2, ou 8 meios, é igual a 8 dividido por 2, que é igual a 4. Tá? Então, a fração é uma divisão. Tá? Ou seja, 8 sobre 2 é igual a 4. E 10 sobre 4, a fração 10 sobre 4, 10 quartos, é igual a 10 dividido por 4, que é igual a 2,5. Então, a fração 10 quartos é igual a 2,5. Né? A gente sempre pode dividir o número de cima pelo de baixo, e aí a fração vai ser transformada num número. Tá bom? Outra observação. O denominador nunca pode ser igual a zero, porque não se pode dividir por zero. Tá? Então, o número de baixo da fração não pode ser igual a zero. Todo número natural pode ser escrito como uma fração de denominador 1. Né? Então, todo número natural pode ser transformado em fração, é só botar ele sobre 1, né? Porque qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Né? Então, 9 ou 9 dividido por 1 é a mesma coisa. 1 ou 1 sobre 1 é a mesma coisa, 1 dividido por 1. 172 ou 172 dividido por 1 é a mesma coisa, né? Porque dividido por 1 vai dar ele mesmo. Então, é a mesma coisa. Leitura das frações, né? Como a gente pode ler as frações. Então, se o denominador for maior que 10 e não for potência de 10, né? Se não for 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Então, se não for potência de 10, embaixo da fração, o denominador, podemos ler a fração usando a palavra avos. Né? Então, 3 11avos. Né? 8 200avos.
Então, isso se o denominador for maior que 10 e não for potência de 10, tá? Não for 10, 100, 1000, etc. Agora, se o denominador for potência de 10, né, se for 10, 100, 1000, aí a gente usa essas palavras aqui. Décimos, se for 10, centésimos, se for 100, milésimos, se for 1000, né? Décimos de milésimos, se for 10.000, centésimos de milésimos, se for 100.000, milionésimos, se for 1.000.000. Então, é isso. O exemplo, 8 sobre 10 é 8 décimos. 13 sobre 1000, 13 milésimos. Tá bom? Se o denominador for menor que 10, aí a gente fala meios, terços, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos ou nonos, né? Então, exemplo, 3 meios, 3 sobre 2, 3 meios. 5 sobre 3, 5 terços. 8 sobre 9, 8 nonos. Tá? E a segunda forma, né, a gente pode falar simplesmente 3 sobre 2, 8 sobre 200, né? O numerador sobre o denominador da fração. Bem, então vamos lá. Agora a gente vai ver soma e subtração com frações, tá? Soma e subtração de frações. Então, na soma e subtração, é o seguinte, quando você tem duas frações sendo somadas, então vamos dar um exemplo aqui, né? Então, por exemplo, João comeu 1/4 de pizza e Maria comeu 1/8. Então, qual fração da pizza eles comeram no total, né? Então, 1/4 da pizza é um pedaço maior do que 1/8, né? Então, como é que eu vou fazer, né, para somar esses pedaços? Então, vem comigo aqui, ó, preste atenção. Se eu pegar aqui, vamos desenhar um círculo, né, uma pizza aqui, né? Tá aqui a pizza. Se a gente dividir aqui em 4 partes iguais, cada parte dessa aqui vai ser 1/4 de pizza, tá bom? Agora, então, o João comeu 1/4, né, da pizza. Então, vamos pintar aqui a parte que ele comeu da pizza, né? Deixa eu ver aqui como é que pinta esse negócio aqui. Escolher uma cor aqui. Bom, então a gente pintou aqui a parte que ele comeu. Isso é 1/4 da pizza. Agora, se eu pegar aqui e dividir mais essa pizza, né? Pegar essa pizza e dividir mais aqui. Então, eu vou dividir em 8 partes iguais agora. É só pegar aqui, dividir aqui, ó. E dividir aqui também. Ficou dividido em 8 partes. Então, aquele 1/4 da pizza, agora a gente pode enxergar como a fração 2/8, né? 2/8. Ou seja, 1/4 da pizza ou 2/8 é a mesma coisa. São frações equivalentes, tá? São duas frações equivalentes. 1/4 é igual a 2/8. Tá? Porque representam a mesma coisa, né? As duas frações representam a mesma quantidade da pizza, tá bom? Então, reparem o seguinte, você sempre pode multiplicar ou dividir por um mesmo número em cima e embaixo da fração, que aí vai dar uma fração equivalente, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente poderia multiplicar por 2 em cima e embaixo da fração, ó. 1 vezes 2, 2. E 2 vezes 2, desculpa, e 4 vezes 2, 8. Então, a gente transforma a fração 1/4 numa fração equivalente, né? Uma outra fração equivalente, 2/8. É só multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo da fração. Eu poderia ter multiplicado por 3, por 4, pelo número que eu quisesse. Mas tem que ser pelo mesmo número em cima e embaixo da fração, tá bom? Bem, então é isso aí. Vamos seguir aqui.
onde que a gente parou aqui? Então, vamos lá. Agora, então, dentro desse exemplo aqui, o João comeu 1/4 de pizza e a Maria comeu 1/8. Só que esse 1/4 de pizza a gente já viu que é 2/8, né? Seria a mesma coisa que 2/8. Então, a gente vai fazer 2/8 mais 1/8, né? 2/8 que o João comeu, mais 1/8 que a Maria comeu. Então, eles comeram no total 3/8. Tá? Então, para a gente somar frações, né? Quantidades representadas por frações, para somar ou subtrair, a gente precisa fazer com que os denominadores sejam iguais, tá? Que seja o mesmo denominador, o número de baixo da fração. Então, a gente precisou transformar a fração 1/4 na fração 2/8, né? Para a gente conseguir somar. Né? Aí a gente soma, né? Então, era 1/4 que o João comeu, né? 2/8, é a mesma coisa, mais então, a parte que o João comeu, mais a parte que a Maria comeu, que é 1/8. Né? Então, eles comeram no total 3/8 da pizza. Então, quando o número de baixo é igual, nas frações que você quer somar, é só você somar o número de cima e repetir o número de baixo, né, que era igual nas duas, tá bom? Então, é isso aí. Agora, quando os números de baixo for diferente, aí é que a gente vai ter que ver aí como é que faz, né? Quando o número de baixo for diferente. Vamos ver aqui. Então, soma de frações. Quando o número de baixo é igual, a gente já viu aqui, é só somar os números de cima e repetir o número de baixo. Agora, se der para simplificar a fração, você simplifica, tá? Dividindo em cima e embaixo por um mesmo número. Assim como você pode sempre multiplicar por um mesmo número em cima e embaixo da fração, você pode também dividir por um mesmo número em cima e embaixo da fração. E vai dar uma outra fração equivalente, tá? Sempre que puder dividir, você divide, tá? Então, 9/6, você pode dividir o 9 e o 6 podem ser divididos por 3, né? Os dois são divisíveis por 3, então você divide os dois aqui por 3. 9 dividido por 3 é 3 e 6 dividido por 3 é 2. Então, o resultado aqui ficou a fração 3/6, que é a fração na forma irredutível, né? na forma mais simples. Tá? A gente simplificou a fração. Bem, outro exemplo. Agora, quando os denominadores são diferentes. Então, 5/9 mais 4/6. Então, os números de baixo são diferentes agora. Então, a gente tem que primeiro fazer o MMC, né? O MMC entre 9 e 6, entre os números de baixo. Então, esse MMC, vamos ver aqui como é que fica o MMC. Vou apagar aqui. Então, MMC entre 9 e 6, né? Que a gente vai fazer aqui, então. Ó, então, como é que a gente faz? Lembrando aqui como é que a gente faz o MMC. Entre 9 e 6, a gente bota aqui separado por vírgula e bota um traço aqui. A gente vai dividindo aqui pelos números que der para dividir, tá? Por números primos, tá bom? Então, números primos são aqueles que só podem ser divididos por um ou por ele mesmo. Então, o 2, 3, o 5, o 7, o 11. Então, por quais números primos a gente pode dividir aqui, né? O 6 a gente pode dividir por 2, né? Porque ele é par. Então, a gente vai começar dividindo por 2. Pode fazer sempre pelo menor possível, tá? Não precisa, mas eu acho que fica mais organizado, mais fácil de fazer. Então, vamos dividir por 2, que é o menor possível aqui, né? Então, o 9 a gente não pode dividir por 2, só o 6, né? O 9 é ímpar, então não é divisível por 2. Então, o 9 a gente vai repetir aqui. A gente repete o 9 e o 6 a gente divide por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, agora a gente vai dividir por quanto? Né? Por 3 agora. Só dá para dividir por 3. Não ficou mais nenhum número par aqui para dividir por 2. Então, agora a gente só pode dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3
dá 1. E a gente tem que dividir até dar tudo igual a 1, né? Então, a gente tem que dividir por 3 de novo aqui. Então, 3 dividido por 3 dá 1. E o outro 1 a gente repete aqui. Ficou tudo igual a 1, né? Então, a gente agora vai multiplicar esses números aqui, ó. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. E 6 vezes 3 é igual a 18. Tá? Multiplicando esses números aqui, vai dar o MMC entre 9 e 6, que é igual a 18. Esse 18 aqui é o MMC entre 9 e 6, tá bom? Que é o mínimo múltiplo comum, né? É o mínimo múltiplo comum entre 9 e 6. Ou seja, os múltiplos, né, de 9, se a gente pegar os múltiplos de 9 e os múltiplos de 6, né, o menor múltiplo que é múltiplo dos dois é o 18, tá bom? Que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Bem, esse 18 aqui, então a gente vai usar como o denominador, o novo denominador que a gente vai botar aí para somar essas frações. Então, 5 nonos mais 4 sextos. O que a gente vai fazer aqui agora? Ó, a gente vai transformar cada uma dessas frações numa fração equivalente de denominador igual a 18. Tá? Então, ó, o que a gente vai fazer? Os 5 nonos, a gente vai multiplicar por 2 em cima e embaixo. Por que por 2? Porque o 9 para virar 18 tem que fazer vezes 2. Tá? A gente quer fazer uma fração que o número de baixo agora seja igual ao MMC que a gente calculou, que é o 18. Então, vai multiplicar por 2 em cima e embaixo, para dar uma fração equivalente. 5 vezes 2 dá 10 e 9 vezes 2 dá 18. Então, a gente achou uma fração equivalente com o novo denominador 18. E a gente vai fazer isso na outra fração também, que estava somando ali, né? 5 nonos mais 4 sextos. Então, o 4 sextos a gente também vai transformar numa fração de denominador igual a 18. Bom, o 6 para virar 18 a gente tem que fazer vezes 3. Então, a gente vai fazer vezes 3 em cima e embaixo. Tem que ser sempre multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo, tá? Para dar uma fração equivalente. Então, 4 vezes 3 é 12, 6 vezes 3 é 18. Então, 12 sobre 18. Então, essa soma que ficou aqui, né? 5 nonos mais 4 sextos, a gente transformou 5 nonos em 10 sobre 18. E transformou 4 sextos em 12 sobre 18. Então, agora a gente ficou com duas frações com denominadores iguais para a gente somar. Aí fica fácil, é só somar os números de cima e repetir o número de baixo, que era igual nas duas. Tá? Aí você vê se dá para simplificar. Os dois números são pares, então dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Aí simplifica a fração, para ficar em números menores, né? A fração na sua forma mais simples, tá bom? E a subtração, né? Subtração para fazer do mesmo jeito, tá? Então, 10 quinzeavos menos 2 quinzeavos. Você vai fazer 10 menos 2 é igual a 8. E repetir o 15 embaixo, tá bom? O número de baixo é igual nas duas, aí você repete ali, né? E faz direto. Agora, se o número de baixo for diferente, 21 e 42, né? Então, ó, o exemplo aqui, 21 e 42, a gente calcula o MMC entre eles. Então, eu comecei aqui dividindo por 3. 21 dividido por 3 dá 7. E 42 dividido por 3 dá 14. Aí eu dividi por 2. 7 não dá para dividir por 2. Aí eu repeti ele aqui. 14 dividido por 2 vai dar 7. Agora o 7 só dá para dividir por ele mesmo. Então, vou dividir por 7. 7 dividido por 7 dá 1. 7 dividido por 7 dá 1. Deu tudo igual a 1. Aí acabou. Você vai só multiplicar esses números aqui. 3 vezes 2 dá 6. Vezes 7, 42. Tá? Então, esse 42 é o MMC entre 21 e 42. Repare que quando um número é múltiplo do outro, ele vai ser o MMC. Tá? Então, se a gente tivesse percebido aqui que o 42 é múltiplo de
de 21, né? Que é 21 vezes 2. Então, o 42 já é o MMC direto. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Esse MMC aí vai ser o novo denominador. A gente vai transformar cada uma dessas frações aqui numa outra fração com denominador igual a 42, que é o MMC que a gente calculou. Então, 1 sobre 21, transformando numa fração com denominador 42, você tem que multiplicar o 21 por 2 para virar 42. Então, você vai multiplicar o 1 por 2 também. Tem que ser vezes o mesmo número, tá? Em cima e embaixo. 1 vezes 2, 2. 21 vezes 2, 42. Então, essa fração 1 sobre 21, a gente pode substituir por 2 sobre 42. Aí vai ficar duas frações no mesmo denominador, né? A segunda fração já tem esse denominador 42, né? O denominador 42. Então, é só substituir ali a primeira fração pela fração equivalente que a gente calculou ali. Então, ficou 1 sobre 21 menos 37 sobre 42. Esse 1 sobre 21 é igual a 2 sobre 42. Então, vai ficar 2 sobre 42 menos 37 sobre 42. Faz 2 menos 37 é igual a menos 35. E o número de baixo você repete, que era igual nas duas. Então, vai ficar menos 35 sobre 42, que você pode simplificar dividindo por 7. Né? Os dois são resultados da tabuada de 7. Você pode dividir por 7, então, em cima e embaixo da fração, para dar uma fração mais simples. Beleza? Então, é isso aí, gente. Deixa eu... Só mais uma observação aqui, né? Se você tiver dificuldade de fazer desse jeito, pode fazer usando uma regrinha aqui também, tá? Deixa eu pegar aqui o segundo exemplo que a gente deu. 5 nonos mais 4 sextos, né? Então, deixa eu botar aqui. 5 nonos mais 4 sextos. Tem uma regrinha aqui que a gente pode usar também. Vocês podem achar mais fácil. Deixa eu botar aqui. Então, você pode botar aqui, você bota aqui os traços das frações e bota o denominador, o novo denominador, que é o MMC que a gente calculou, a gente bota aqui embaixo, nas duas. Certo? Vai ficar aqui embaixo da fração. E aí a gente pode fazer 18 dividido por 9 é igual a 2. 2 vezes 5 é igual a 10. Aí bota aqui. 18 dividido por 6 é igual a 3. Bota aqui. 3 vezes 4 é igual a 12. Bota o 12 aqui. Então, você pega o MMC, né, que a gente calculou, e divide. Em cada fração, você divide pelo número de baixo e depois multiplica o resultado pelo número de cima. Tá? É uma outra forma de fazer. Então, aí você faz aqui, né? 10 mais 12 é igual a 22. Então, e repete o 18 embaixo. E os denominadores iguais, você repete o denominador e soma os números de cima ou subtrai, se for uma subtração. Tá? Então, é isso aí, gente. Um abraço aí. Façam um exercício aí que eu vou passar. Um abraço.